Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Esse texto está em Malaquias 3, nos versículos 8, 9 e 10. Naquela época do profeta Malaquias, os dízimos e ofertas vinham sendo dados de qualquer maneira. O Senhor não gostou de como eles estavam devolvendo o dízimo e fazendo ofertas, e por isso enviou o profeta Malaquias para chamar a atenção deles. Essa situação nos faz lembrar das ofertas oferecidas pelos irmãos Caim e Abel, onde Deus diz que não se agradou de Caim nem de sua oferta, ao passo que se agradou de Abel e de sua oferta. Deus disse para eles: pois Abel teve todo um cuidado de dar o melhor que tinha, já que não seria para qualquer um, era para um Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo. Já Caim pegou o que não lhe servia para nada e resolveu dar para Deus, tratando Deus como qualquer um e não lhe dando a devida honra e consideração. Deus não precisa de nada nosso, e essa é uma pergunta que muitos fazem. A grande verdade é que Deus quer ver em nós um coração disposto a servi-lo de livre e espontânea vontade. Pois ele diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Hoje trarei aqui muitas situações que te fará ver os dízimos de muitos ângulos, e no final vou expor minha opinião sobre o tema. Fica até o final, que logo você irá saber o que penso a respeito. Antes mesmo de ser criada a lei que foi dada no Monte Sinai para Moisés, que era na época o grande líder do povo hebreu, Abrão já tinha dado o dízimo, conforme relata o escritor do livro de Hebreus, que diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Isso está em Hebreus 7, versículo 1 e 2. A cultura vivida naquela época era uma, e hoje vivemos uma cultura e uma realidade totalmente diferente, e temos outros líderes que recolhem os dízimos e ofertas. Já ouvi aqui na internet líderes de igrejas dizerem que quem não é dizimista vai para o inferno. E você, o que acha dessa afirmação? Dê sua opinião aqui embaixo nos comentários. A lei dos dízimos, escrita nas tábuas dada a Moisés, tinha um destino certo, que eram os levitas. Em Números 18, 21 e 22 diz assim: e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Os levitas eram os responsáveis por todo o trabalho executado no templo. Eles pertenciam à tribo de Levi, que foi um dos filhos de Jacó. Eles não trabalhavam em outras funções e foram escolhidos por Deus para cuidar da vida espiritual dos hebreus. Inclusive, só eles podiam carregar a Arca da Aliança. Nos dias atuais, os dízimos e ofertas podem servir para o sustento do pastor e para manter a igreja em pleno funcionamento, pois essa não tem como funcionar sem arrecadar dinheiro, já que a nossa legislação não permite que o Estado desvie recursos públicos para manter os templos em pleno funcionamento.
Existem muitas pessoas que se apoiam na graça de Deus para dizerem que o dízimo não precisa mais ser praticado, pois isso é coisa do Velho Testamento. Mas há evidência nos evangelhos que Jesus continuava sendo a favor dos dízimos e ofertas. Vejam o que ele diz aos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Jesus concorda em eles darem os dízimos, mas discorda deles desprezarem o mais importante, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Essas três coisas sendo postas em prática, demonstrariam o amor dos fariseus pelo próximo. Jesus não seria contra os dízimos, pois ele sabia que sem dinheiro a obra de Deus no mundo não seria expandida e nem divulgada. Além disso, ele não seria contra a lei, pois ele mesmo disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Isso está em Mateus 5,17. Ainda no Novo Testamento, podemos ler sobre a igreja primitiva, aos cuidados dos discípulos, que diz: pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Atos 4, 34 e 35. Não havia nos apóstolos e discípulos uma ganância de ficarem ricos, e por isso não havia necessitado entre eles. Apesar do apóstolo Paulo já advertir, dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo 3, 1, 5. Então ele já falava de homens gananciosos e avarentos que iriam usar o evangelho para enriquecerem, pois seriam amantes de si mesmo, ou seja, viveriam para satisfazerem sua carne e sua cobiça. E muitos irmãos, infelizmente, não totalmente inocentes, porque não leem a Bíblia e não buscam conhecer a verdade que liberta, saem das correntes do mundo que os aprisionam e vão para as correntes religiosas, se aprisionam novamente. Ao terem suas cobiças aguçadas, vão atrás de promessas antibíblicas, de que Deus lhe dará uma mansão, uma Ferrari, ou quem sabe uma Lamborghini, ou serão empresários milionários, ficarão ricos, passam anos sacrificando o pouco que ganham, passam a vida vivendo como no tempo do profeta Ageu, que disse: tende semeado muito e recolhido pouco, ou seja, trabalha demais, recolhe pouco, comeis e não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para o meter num saco furado. Ageu 1:6. O apóstolo Paulo adverte o povo que se afaste desses pregadores ambiciosos, que usam a igreja para arrecadarem dinheiro e abrirem suas empresas de fachada, colocarem suas fortunas em paraísos fiscais. A teoria da prosperidade só beneficia os pregadores, e o povo fica cada dia mais na miséria. A minha opinião sobre o dízimo é que todo mundo que se beneficia da igreja de alguma forma, seja se libertando, prosperando, refazendo seu casamento,
ou vivendo em plena comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo, vão dizimar sem problema nenhum. Mas o cidadão frequenta a igreja e já vive em condições financeiras de dizimar e ofertar e não o faz, é sinal de que ainda não se converteu e não é cidadão do reino, pois vive sendo apenas um ouvinte e não um praticante. Pois em Tiago está escrito: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se e logo se esquece de como era. Tiago 1, 23, 24. Esse irá perder a salvação não por ser um ladrão, mas por nunca ter se convertido. Portanto, dá ou não dízimo, não será considerado ladrão ou não, e sim convertido ou não. E aqueles que não se converterem em ações que possam ser vistas e gerar resultados, não tem como provar sua fé. Pois a fé, segundo Tiago, sem obras é morta. Tiago 2,17. Eu não tenho dinheiro sobrando, mas dizimo porque sou grato a Deus por todos os benefícios que já adquiri, principalmente a eternidade com meu Senhor e Salvador. Então, assim, se eu quero continuar congregando, se eu quero chegar numa igreja, poder adorar a Deus, poder ouvir uma palavra que me edifica, que me faz bem, porque às vezes a gente tem dias maus, tem dias ruins, isso é inevitável na vida de qualquer um. E aí quando você chega na igreja, você consegue se recarregar, você se renova, você se fortalece, o Espírito Santo te anima, e aí você vai tocando a vida. Isso só é possível porque tem uma igreja aberta, porque tem um pregador ali, porque tem alguém pagando a conta de luz, conta de água, alguém que está mantendo a higiene daquele local. Então é necessário que se dê o dízimo e se dê a oferta. Mas você, meu amigo, meu irmão, você pode analisar aquele que está à frente da tua igreja, se está fazendo bom uso do dinheiro. Porque se é um charlatão que está ali só enriquecendo ilicitamente, você tem a oportunidade de sair dessa igreja e procurar uma outra que prega a verdade, que fala de arrependimento, que fala de salvação eterna, e que não fique com essas promessas de que você vai ser um milionário, que você vai ganhar uma Lamborghini, que você pode dar o seu carro que você trabalhou e pagou com tantas prestações, entregar esse carro para a igreja, porque agora Deus vai te dar um Lamborghini. Pensa bem, usa a inteligência que Deus te deu. Se Deus te desse uma Lamborghini, na situação que você está, você ia ter condições de manter uma Lamborghini? Sabe lá quanto é um PVA de uma Lamborghini? Se ele te desse uma mansão com 10 quartos, você ia precisar ter pelo menos uns 3 empregados. E aí você não tem condição disso. Então ele é capaz de te dar? Ele pode te dar, ele tem todo o poder, lógico. Mas essas promessas que você não vê ninguém recebendo, são promessas que nem estão na Bíblia. Então desperta que Jesus está voltando. E o que ele quer de nós é um coração puro, um coração íntegro. Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E no Salmo 91, ele diz assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Então, assim, se você está apegado a ele porque ele pode te dar uma mansão, porque ele pode te dar um carrão, você não está apegado a ele com amor. Porque senão você não estaria se mantendo nesse jugo, nessa escravidão, por causa de algum bem, de alguma coisa material. Então, fica aqui a minha opinião sobre o dízimo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fique com Deus, um forte abraço.